avaliação do projeto nosso 2020, o processo de eleição 2020, e fazer um plano, né, para que a gente comece já a se organizar para o 2021 e para o 2022. O seminário de hoje, quem ficou responsável pela organização dele foi eu, enquanto Silvio, né, enquanto Relações Institucionais, e o companheiro Chico Macena, que é o nosso secretário-geral. Chico Macena também está aqui na sala, conosco, ele que colaborou aí com essa organização hoje, depois, se ele quiser também, ele já faz uma saudação aqui. Então, o nosso intuito hoje foi convidar os companheiros da executiva, os companheiros da executiva estadual do PT, da executiva nacional, convidamos também os membros do diretório, os coordenadores das macro-regiões, os dirigentes, os presidentes do Partido dos Trabalhadores em todas as cidades, convidamos vereadores e convidamos prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. Então, o nosso intuito hoje é debater e discutir a forma petista de governar, seja no legislativo, seja no executivo. E cada um dos companheiros que aqui está hoje irá colaborar com esse treinamento. A proposta fala, 3 falas iniciais de 10 minutos, cada um, com companheiros da sessão de 10 minutos, e depois já leva para que eles possam fazer discussões que possam discutir inclusive, pelo chat, também, de antemão, eu gostaria de dizer referências políticas, para nós todos e todas, e para mim, especialmente, que faço amizade nesse dia. Eu vou ficar do lado nas últimas 72 horas, praticamente, como a gente estava agora em debate com um grupo de lideranças latino-americanas, um deles disse assim, as facas tectônicas do Brasil e da América Latina se moveram nas últimas 72 horas. E o que é verdade. Mas só revelando um pouquinho o que a nossa presidente Gleice Hoffmann falar, a gente pode conversar, a gente pode fazer isso, quase mas os outros, que é alta para nós, você faz um dos outros de sair, importantes de recursos, nós tivemos vitórias importantes, elegemos 2 mulheres, reelegemos o Edinho, reelegemos aqui em Matão, queríamos ter ganho Guarulhos, queríamos ter ganho várias outras cidades, mas não dá para foi um resultado que a gente possa sair comemorando e nem um resultado que é o caso de fazer minha culpa. Mas tem que chamar a nossa atenção para poder ver o que nós temos que fazer para organizar o partido para, de fato, voltar a conquistar os governos, o governo federal, e eleger as maiores bancadas no próximo processo eleitoral e, ao mesmo tempo, enfrentar essa calamidade pública e esse genocida que é o Bolsonaro. Então, não são poucas as nossas tarefas, são muito grandes, são muito complexas. Eu diria, gente, que a primeira coisa que a gente precisa se deter para o processo eleitoral de 2020 é a gente entender um pouco, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é um dos estados mais importantes do país, sem prejuízo todo o meu amor pelo Nordeste, pelo Norte, eu viajava mais do que no time, quando eu estava na Secretaria de Formação da CUT, mas São Paulo é onde a gente tem o pior embate da disputa de projeto, da disputa de hegemonia. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção, analisar esses resultados, ver onde... Seu microfone fechou, Mônica. O microfone fechou, isso. Tem muitas coisas que foram boas e outras que nem tanto. Então, precisa fazer uma avaliação detida sobre isso. Mas eu queria dizer, sobre esse tema de um modo petista de governar e de legislar, eu conversava com o Silvio um pouco. Gente... Está fechando seu microfone. Vamos ver se agora vai. Eu estava compartilhando com o Silvio umas coisas que eu tenho pensado, e tem a ver sobre o modo petista de governar e legislar, e tem a ver também com esse período que eu estou na Executiva Nacional, mais voltada para a área internacional, e agora mais voltada para a América Latina, que eu acho que o modo petista de governar e de legislar para o futuro... Primeiro, tem 2021 para enfrentar, nós não podemos nunca achar que nós vamos esperar 2020. A gente necessita que a gente deu nos últimos anos, e a gente precisa reconhecer isso, seja, por outro lado, utilizar o processo eleitoral como um momento organizativo para nos prepararmos para um novo momento, dos novos momentos, do novo modo petista de governar. Eu não tenho dúvida que muita coisa que nós sofremos, nossos erros que a gente cometeu, os acertos dos adversários também, mas muita coisa foi porque
nos governos nossos anteriores, embora a gente tivesse as melhores propostas, os melhores gestores, as melhores gestoras, nos faltou um processo organizativo que desse aos nossos governos e aos nossos parlamentares uma sustentação política maior para, inclusive, garantir que os governos se mantivessem e garantir que eles avançassem. Então, eu assisto, por exemplo, toda a resistência do povo venezuelano. A gente pode ter um monte de crítica à Venezuela, ao Maduro e ao seu governo, mas não é somente isso que garante aquele processo de governo. Lógico, tem a aliança cívico-militar lá, que é muito importante, mas tem um grau de organização da sociedade e do povo superior ao que a gente conseguiu. Aqui é mais difícil, o Brasil é um país maior, etc. Aqui tem uma classe empresarial e uma burguesia muito mais organizada e sintonizada com o mundo, mas nós precisamos prestar atenção nisso. A Bolívia viveu um golpe, um ano depois, com uma puta mobilização, voltou ao governo. Tiveram eleição municipal e de governador agora no último domingo e se saíram bem os companheiros do Evo Morales, do MAS e PSP. Portanto, eu fico pensando, gente, que o processo eleitoral que nós vamos viver 21 e 22, que começou hoje, não há dúvida, porque, como disse o meu amigo lá, as placas tectônicas se moveram no Brasil e na América Latina, vai nos exigir um grau de organização superior para ganhar o governo e conseguir governar de um jeito em que a gente efetivamente avance e tenha conquistas organizativas que possa fazer com que o nosso povo dê um salto de qualidade, se liberte de fake news, se liberte de compra de votos, que não foram pequenas, que o nosso povo que volte a votar, porque nós tivemos 40% dos eleitores brasileiros na última eleição que, por alguma razão, não votaram. Isso tem que ser uma preocupação nossa. E para dar um exemplo dessa coisa do voto, só lembrar um exemplo para vocês, lá a eleição do Biden agora, o Biden ganhou, entre outras coisas, porque eles ganharam em Atlanta. E Atlanta foi um estado que, há 2 anos atrás, na eleição de governador, a candidata do Partido Democrata, uma negra, perdeu a eleição por 80 mil votos. Aí ela foi ver, tinha 200 mil pessoas, negros e negras, que não eram cadastrados para votar. O que ela fez nos 2 anos seguintes? Trabalhou para cadastrar esse povo, e agora eles votaram, ganharam a eleição lá, fizeram mais um senador e garantiram a vitória do Biden. Então, essas 3 coisas precisam nos chamar muita atenção, nós precisamos cuidar do PT, como nossa bancada tem dito, os nossos parlamentares, reorganizar o PT onde ele não está organizado. A gente só teve 2.000 municípios, 2.000 e pouco, 2.500, onde a gente disputou eleição, não dá para ser assim. Em 2004, a gente disputou em 4.000 e tanto, tem que melhorar esse nosso padrão de participação e de organização partidária, e São Paulo é um estado-chave, a nossa responsabilidade aqui, coletivamente, é muito grande, que nos cabe estar à altura do Brasil e à altura do Lula, que eu acho que vai ser o próximo presidente da República Brasileira, para a gente ganhar a eleição e governar. Gente, acabei. Tentei falar 10 minutos. Valeu, Mônica. Obrigado, viu? Bom, antes de eu passar a palavra para o próximo, eu vou pedir para vocês ajudarem a gente, fazendo aí, colocando o nome de vocês, renominando, para que a gente coloque o nome e a cidade, só para a gente poder ir identificando, tá bom? Agora eu queria passar a palavra para o deputado Zaratini, agradecendo aí a presença dele, está lá em Brasília. Está com a palavra, Zaratini, 10 minutos. Boa noite aí a todas as companheiras, companheiros. Parabéns para a Mônica pelo aniversário, né? Cumprimentar aí o Silvio Januário aí do nosso diretório estadual. Gente, primeira coisa, a Mônica começou com uma avaliação aí da última eleição. Eu, de certa forma, concordo com ela, mas o fato era que a gente tinha uma impressão de que essa eleição a gente ia recuperar a nossa votação, né? Por quê? Porque a gente saía na rua, fazia campanha
e a rejeição era muito menor do que em 2016. Então, a turma não xingava mais a gente, né? A turma não falava tão mal da gente nas redes, mas teve duas questões importantes. Primeira, quando foi o segundo turno em Guarulhos, Diadema, Mauá, cidades onde a gente disputou o segundo turno, o antipetismo aflorou de uma forma violenta, né? Guarulhos nós perdemos e Diadema, Mauá foi ali no talo, ganhamos no talo. E se tivesse mais uma semana, era capaz da gente ter perdido a eleição, né? Porque os caras vieram com tudo para cima, com o antipetismo. Lá em Diadema diziam que a Dilma ia ser secretária do governo do Felipe, que o Zé Dirceu ia ser secretário. Então, os caras jogaram pesado. Então, tem um antipetismo muito forte em São Paulo, mesmo em cidades de tradição petista, como é o caso de Diadema e Mauá, e de Guarulhos. Guarulhos nós governamos 16 anos, né? E agora não fomos capazes de ganhar de novo. Agora, a outra questão importante também, que eu acho, é que a gente não tinha essa rejeição na rua, não tinha essa rejeição nas redes, mas também nós não mostramos para o povo uma esperança, uma perspectiva de futuro, né? Então, a gente falava de coisas do passado, do governo Lula, tal, mas a gente não falava efetivamente o que a gente ia fazer e lançava uma proposta de esperança. Isso é muito difícil fazer no nível municipal. Isso a gente precisa ter uma onda nacional, que eu acho que vai acontecer agora com a candidatura do Lula, né? Eu acho que a gente vai poder construir um programa, uma proposta, né, um discurso que seja esse discurso da esperança, né? E isso, logicamente, vai, se der certo, e eu acho que vai dar, vai refletir aí nos municípios, né? E nas próximas eleições municipais. Mas o fato é que, nessa última eleição, a estrela não era uma novidade, ela não tinha uma atração, né? Em cidades onde o PSOL tinha uma liderança, como foi o caso de São Paulo, o PSOL pegou o nosso eleitorado, né? O Gilmar Tato terminou em 6º lugar e o Boulos foi com a votação dele para o segundo turno. Se você somar a votação do Gilmar com o Boulos, dá 29%, que é sempre aquele 30%, 32%, 28% que a gente tem em São Paulo, que a esquerda tem mais ou menos 30% dos votos na cidade de São Paulo. Então, o Boulos pegou o nosso eleitorado. Por quê? Porque ele tinha um apelo, ele tinha uma coisa de ser novo, de ser... Não que ele é novo, que é novo a ideia, né? E isso acabou impulsionando a candidatura dele. Então, e outra coisa interessante, muitos lugares nós elegemos gente jovem do PT. Ribeirão, elegemos a Duda, Araraquara, elegemos a Tainara, né? Mulheres, né? Então, isso teve um apelo de novidade também importante aí na disputa eleitoral, né? Eu não tenho essa contabilidade aí, mas eu acho que nós aumentamos a nossa proporção de mulheres vereadoras. Tenho impressão, não tenho certeza, mas tenho impressão. Agora, também nós tivemos um outro problema nessa eleição, que foi em 2016, melhor dizendo, em 2015, nós perdemos muitos vereadores que saíram do PT, perdemos muitos prefeitos que saíram do PT. E isso, essa debandada, que foi, me parece que em torno de 30%, 40% dos vereadores no Estado, falar mais do Estado de São Paulo, você não repõe um vereador assim, você não repõe uma liderança assim de um dia para o outro. O cara sai, fica aquele buraco, até você voltar e crescer e ocupar esse espaço de novo, é uma nova história que tem que ser construída. Então, aquilo que foi construído em 20 anos, 10 anos, 30 anos, você não repõe assim. Então, o nosso desfalque em 2015, 2016, não foi reconstruído nesses 4 anos até chegar agora em 2020, né? E o resultado também é isso, quer dizer, a gente não tem lideranças consolidadas nas cidades onde a gente consegue recuperar.
você pega, tem casos que aconteceu bem. Campinas, por exemplo, o Pedro Torinho, que fez lá um bom mandato, acho que ele foi 2 mandatos vereador, ele acumulou, né, e ele conseguiu recuperar a marca do PT, né, e conseguiu 20% dos votos, que é um número muito bom lá em Campinas, né? Nós já tivemos mais votos, nós já tivemos 25%, 26% no primeiro turno, mas o Pedro praticamente recuperou o nosso crescimento, mas não conseguimos fazer uma bancada do tamanho da votação dele, né? Embu das Artes, a Rosângela também fez uma boa campanha, né? Teve lá, se eu não me engano, 20% também dos votos, que não é o nosso potencial no Embu, mas ela ocupou o espaço político. Então, em alguns lugares, nós conseguimos fazer isso, né? Agora, eu acho que esse balanço da eleição nós temos que examinar e temos que preparar, nessa eleição agora de 2022, os nossos quadros do futuro, né? Em cada cidade. Eu conversei, tive uma reunião que estava o Silvio, estava o Luiz Marinho, o Haddad. Eu falei, olha, pessoal, nós não podemos agora, numa eleição para deputados federais e estaduais, ver assim, olha, quem quer ser candidato? Está errado esse método. O partido precisa dizer quem o partido quer que seja candidato. E é lógico que se a gente lançar uma chapa de 50 estaduais, ou 50 federais, ou 40 federais, todo mundo sabe que não vamos eleger isso tudo. Então, o que vai acontecer? Nós temos que ter candidatos que disputem nas cidades com a perspectiva de serem candidatos a prefeito. Isso é o jeito de organizar um partido no Estado. Então, eu tenho que pegar, olha, lá a cidade de, sei lá, Bauru. Quem vai ser nosso candidato em Bauru? Em Bauru tem que ser um nome que, dali a 2 anos, possa disputar a candidatura a prefeito, né, ou a prefeita. E aí, essa pessoa vai disputar a eleição agora, ela tem que disputar se concentrando na cidade, ficando na cidade, né? E não ficar voando aí pelo estado inteiro, porque ela tem que ter uma meta que é tirar o maior número de votos naquela cidade, né? Então, eu acho que a gente precisa, de certa forma, corrigir ou crescer nessa eleição, exatamente montando boas chapas de federal e estadual, com essa perspectiva de crescimento no interior, né? E na capital também, obviamente, né? Na grande São Paulo. Agora, para isso, né, eu acho que uma das coisas é, entrando no tema aí, que é o nosso modo petista de legislar, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que quem é a face pública exposta, né, quem representa o partido publicamente, não é o diretório municipal, é o vereador ou a vereadora. Ou, se tiver o prefeito, é o prefeito, né? Quem fala a voz pública do partido é o nosso parlamentar. Então, nós temos que... Lógico, onde não tem nenhum parlamentar é o diretório, mas onde a gente tem um parlamentar, é o parlamentar que é a voz do partido. Então, nós precisamos ter sempre uma afinação muito grande de política com o nosso parlamentar, né? Ou a nossa parlamentar. Nós temos que ter uma afinação de discussão política, de posicionamento, né? Tem um posicionamento que eu acho que é o fundamental, né? Qual é a nossa posição política geral? Ora, a nossa posição política geral é ao lado do povo explorado, é ao lado do povo trabalhador, é ao lado daqueles que mais precisam, é ao lado das pessoas excluídas, é ao lado daqueles que sofrem preconceito. Essa posição política nossa, nós não podemos ter dúvida. E o nosso vereador ou vereadora tem que se posicionar claramente em relação a isso. A votação, perdeu. 10-1, não tem problema nenhum. Você perdeu a votação, marca a posição e mostra de que lado você está na história, né? Então, eu acho que essa é uma questão importantíssima, certo? Esse que a gente chama de posicionamento.
e tem o posicionamento em relação ao governo local, né? Qual a posição que vai ter. E isso também é importante. Se esse governo local ele tem uma perspectiva progressista, mesmo não sendo do PT, mas é progressista, dialoga com o PT, não ataca o partido, o prefeito não fica fazendo discurso direitista, fascista, é possível a gente ter algum tipo de relação, ou até mesmo fazer parte do governo. Agora, se é um governo claramente anti-PT, claramente anti-povo, o nosso posicionamento tem que ser de oposição, né? Então, eu acho que essas são questões fundamentais, sabe? Posicionamento em geral nosso e o posicionamento em relação ao governo local, né? Para a gente poder fazer essa tal forma de legislação. Por exemplo, o subsídio 30 anos e fala da renda básica. Agora, ele fazer o embate, apresenta o projeto, certo? Né? E se votarem contra, você dá um pau em quem votar contra, né? Então, eu acho que a gente, quando a gente está fraco, como a gente está na maioria das câmaras municipais, nós só temos, a maioria não temos nenhum vereador, nas que nós temos um, né? Esse um tem que ser ele tem que ser briguento, tem que apresentar proposta, tem que batalhar, tem que marcar essa posição de que está do lado do povo. Então, eu acho que essa é a questão central, né? Um vereador nosso que não tiver essa conduta, tudo bem, ele vai ser vereador os 4 anos, pode até se reeleger, mas não vai fazer a diferença. A diferença a gente faz quando a gente assume que nós somos um partido de mudanças, né? Nós não viemos para ser mais um, senão a gente estaria em outros partidos, aí estaria no, sei lá, qualquer partido, PL, MDB, PSDB. Não, nós somos um partido que veio para mudar o Brasil, né? E a mudança do Brasil começa no município também. Então, a gente não pode chegar lá e falar, não, eu tenho mandato, meu mandato está aqui, faz aquela coisa burocrática. Não, nós viemos para mudar, para fazer coisas ousadas, né? E eu acho que isso que a gente deve ter na nossa mente, na nossa cabeça e no nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Zaratini. Obrigado. Só para encaminhamento, eu vou pedir depois, o Januário está aqui comigo, para que ele leia as pessoas que estão inscritas. O próximo orador nosso vai ser o Kiko. Eu só queria fazer aqui uma saudação. Estamos aqui com 85 participantes agora no momento. Queria saudar aqui o nosso presidente estadual, Luiz Marinho, que está com problema aí, andou com problema de voz, deve estar... Falou demais na candidatura e agora está com problema de voz, mas está bem. Já mandou uns 2 recados aqui, está acompanhando, está bem. Mas eu queria saudar o Luiz Turco, o Chico Macena, a Silene, o Januário, a Rose e Simão Pedro, que são membros do Diretório Estadual, que são da direção estadual que estão aqui. Se eu ver mais alguém aqui, eu cito. Agradecer aos presidentes municipais do PT, os coordenadores de macro, vereadores, vereadoras, pessoal dos setoriais e os membros do Diretório Estadual, Municipal e Nacional que estão aqui. Januário, cita só o nome das pessoas que estão inscritas. Nós vamos fazer 10 inscrições, depois da fala do Kiko, vão dar 3 minutos para cada um, só para a gente já se organizar, Januário. Quem está inscrito? Estão inscritos Cecílio de Campinas, o Fábio Calisto de Hortolândia, a Lígia Toneto, Tiago Sorato, Rafael Briense e Rita Farjato. Rita Farjato. Rita, né? Rita. Tá bom. E a Rita Farjato. Então, agora eu vou passar a palavra para o Kiko. Okay? Tá, quem quiser se inscrever, se inscreve aqui do lado. Depois da fala do Kiko, a gente abre as inscrições, 3 minutos para cada um, para a gente ser objetivo, que hoje é aniversário da Mônica. Bom, e ela daqui a pouco... do nosso partido, das lideranças que estão dentro do PT, sempre foi pautado no sentido de construir ideias, propostas, ações que levem à melhoria da vida das pessoas, enfim, de um modo geral, e a preocupação de ser transformador, ou seja, porque ganhar a eleição, que pese ser difícil, é a parte mais fácil. O duro mesmo é governar as cidades, o estado, o país, e nós estamos vendo isso. O Brasil deve estar vendo a dificuldade. Elegeram um cara aí, mas viram que é um sujeito que não se governa com mentira, não dá para você ficar o tempo inteiro governando com mentira. Então, acho que
isso é um ponto que nos divide com relação a ele. Não é só aqui no Brasil, você vê o Trump, que é um fenômeno de internet, a mesma coisa, é mentira atrás de mentira, isso tem uma tendência de ter uma disseminação maior. O outro ponto que eu queria me atentar mais é com relação a que tipo de informação que a gente produz e compartilha. Eu tenho uma avaliação com relação ao estudo de que eu acho que a gente ficou preso, em particular nas eleições de 2016, 18 e 20 agora, numa ratoeira que nós mesmo criamos, ou seja, a gente teve dificuldade muitas vezes nas eleições que disputamos nas últimas de renovar o nosso discurso, portanto, de renovar nossa capacidade de empolgar uma geração inteira que vem depois dos nossos governos Lula e Dilma, que necessariamente não se identificam com toda a história de luta do nosso partido de um modo geral. Eu me lembro, o presidente Lula reuniu os prefeitos da Grande São Paulo e pediu um relato de cada um dos prefeitos de como é que estava a situação das suas respectivas reeleições em 2016. E um deles, vou me reservar o direito de não dizer o nome, fez uma avaliação de que era impossível ele perder aquela eleição em 2016, a eleição. Aqui em Franco da Rocha, a experiência que eu tive, e naquele dia, nessa reunião, o presidente Lula disse, vocês... Naquela eleição de 2016, eu me lembro que eu fui candidato à reeleição, tinha 45 dias de campanha, eu devo ter feito 50 comícios, ou seja, eu fiz mais de um comício por dia, né? Foi uma maneira que eu encontrei, viu, Zaratini? Você fez um relato, foi muito feliz aqui, de falar que teve uma sensação de uma rejeição muito grande no segundo turno que a gente disputou agora aqui na Grande São Paulo. Foi a maneira que eu encontrei de não perder essa conexão com as pessoas. O comício não reúne tanta gente, mas pelo menos é a chance que você tem para desmentir as mentiras que falam de você. Então, eu acho que a complicação que nos criou nas últimas eleições foi um pouco esse receio de nós, petistas de um modo geral, de fazer esse enfrentamento cotidiano na rua, que, obviamente, vai nos deixando cada vez mais longe do anseio dessa nova geração. Pega, por exemplo, as lideranças do PSOL, que comeram parte da nossa base, estão muito mais conectadas, tanto por conta da idade das suas lideranças, a bancada que o PSOL tem na Assembleia e na Câmara Federal, acho que do ponto de vista da idade, os deputados do PSOL são 30%, 40%, metade da idade média dos nossos deputados, ou seja, são lideranças constituídas de uma outra maneira, com uma outra pauta, falam com a sociedade com muito mais, com mais apelo e, obviamente, sem aquela carga de responsabilidade que nós temos de ter tido governos anteriores de fazer um discurso mais conciliador, fazer um discurso muito mais radicalizado e, obviamente, isso nos permite ter um acesso muito mais intenso, em particular nas redes sociais. Então, o que eu queria colocar aqui do ponto de vista da prefeitura, Franco da Rocha, a verdade, não é uma cidade complexa no ponto de vista do teu tecido social, ou seja, não é uma cidade com uma elite consolidada, com uma classe média organizada, é uma cidade que é um bairro de periferia da cidade de São Paulo, né? Então, é uma cidade muito mais popular. Aqui cabe um discurso mais popular, cabe uma conversa, uma relação mais direta com a população. Por outro lado, é uma cidade sem lideranças consolidadas. Aqui a gente tem dificuldade de falar com a cidade, por exemplo, na pandemia, que eu tinha que falar individualmente com as pessoas, porque você não tinha associação comercial organizada, sindicatos organizados, não tinham associações organizadas, portanto, com as pessoas. E o que eu percebo, não só dos companheiros do PT, mas de um modo geral, é que quando o cidadão vira prefeito, ele chega com a ideia fixa de que a tarefa dele é ser gestor do orçamento da prefeitura. E eu acho que isso é um grande equívoco. O cara que se elege prefeito, ele é eleito para ser o líder da cidade e lidar com as variações impostas à cidade, né? Eu, por exemplo, tive dos 8 anos que eu governei a cidade aqui, Mônica, intempéries das quais eu nunca imaginei que fosse viver. A falar pela pandemia, tendo bom orçamento, médio, para falar com as pessoas e transformar as ações ativamente em terríveis. Ficou 3 ele são ações quase com uma conexão muito firme na política com a população, é que você consegue superar.
Eu não preciso dizer que a minha cidade não tem um grande orçamento. Então, desde o início que a gente, creio, acertamos aqui, foi de que a gente procurou liderar a cidade e se meter em tudo, absolutamente tudo, desde a demanda mais elementar do cidadão à procura do emprego, da moradia, até os interesses econômicos dos mais grandes e importantes. Ou seja, tem que conversar com a indústria, conversar com os trabalhadores. A tarefa de líder da cidade é compreender o conjunto dela, porque quanto mais informação você tem, melhor no seu processo de decisão e te subsidia melhor das brigas que você vai comprar na cidade. E óbvio que o que eu estou dizendo aqui serve tanto para quem está no cargo de prefeito, mas também serve aos companheiros que ou no legislativo ou simplesmente na direção dos seus respectivos diretórios, serve, porque à medida que você tem o diagnóstico da cidade, você consegue fazer um enfrentamento contra o governo estabelecido com mais qualidade, com mais informação e, a partir daí, ser respeitado pelos atores da cidade como um todo. Para dar um exemplo aqui do que eu estou falando, o Zaratini falou a questão do IPTU. Aqui em Franco da Rocha, Zaratini, nós assumimos a prefeitura em 2013 e hoje a prefeitura arrecada o dobro de IPTU do que arrecadava lá no passado. Só que 55% da população teve redução, porque nós discutimos a gente pudesse tributar aqueles que têm mais dinheiro, indústria, comércio, coisa do tipo, fazendo ter um orçamento melhor e devolver para a população em política pública. Eu tive uma experiência de aumentar o IPTU muito para uma parcela menor da sociedade, obviamente. Eu tive que criar aqui a taxa de lixo, eu tive que fazer uma série de coisas que a gente pode considerar como mal feitos, vamos dizer assim, ou seja, que a opinião pública não considera uma coisa importante, né? E eu consegui sair da prefeitura com 93%. Professor, aumentamos a bancada do nosso partido aqui, por conta de que a gente estabeleceu um canal de diálogo com a comunidade de maneira constante para discutir todos os problemas, né? O meu orçamento aumentou e muito em função disso. Falando com a iniciativa privada. Por exemplo, o mercado imobiliário, que é um fator de muita importância em qualquer cidade brasileira. E quanto mais rica é a cidade, mais importância ele vai ter. Esses caras são donos da terra há séculos, né? E nós estamos lá prefeito por 4 ou 8 anos. Se a gente não tiver cruel no sentido da especulação e tem alguma mediação para que ele possa, por exemplo, antecipar as áreas institucionais, os possíveis loteamentos de futuro que eles vão operar na cidade, para que a gente possa antecipar investimento em educação, saúde, lazer, esporte, enfim. Nós fizemos isso aqui com piscinão. Desapropriar para fazer obra de combate à enchente. São legislações modernas. Desligou aí, Kiko. Desligou o microfone. Perdão. Voltou? Voltou. Tem muita coisa bacana que, em especial nos governos Lula e Dilma, foi aprovada, que deu muito para a sociedade, a nossa incapacidade, muitas vezes, de renovar esse pacto, né, de renovar o discurso com a juventude, com a cidade estabelecida de um modo geral. Eu acho que o nosso desafio, não só a prefeitos, vereadores, deputados, a nós, dirigentes como de um modo geral, não é só fazer uma renovação etária do nosso partido. Isso vai ser natural, em algum momento isso vai acontecer. Mas o que mais me preocupa é fazer uma renovação dos nossos compromissos. E não existe liderança mais atual do que o presidente Lula. O discurso dele de hoje comprovou a conexão que ele tem com a sociedade, né? E não é à toa que a gente viu não só os nossos companheiros aqui do nosso partido, da esquerda de um modo geral, eufórico com essa saúde do presidente, vontade de discutir o Brasil, mas também a capacidade que ele tem de tocar fora da nossa bolha. Então, eu acho que nós temos que nos concentrar nisso. Zaratini tem razão. A nossa
tem que ser orientada em função de projetos, óbvio, de caráter nacional para discutir grandes temas, mas também tem que pensar a questão local, para que seja um instrumento. A eleição é um instrumento de mobilização e de construção de novas lideranças, e nós temos que aproveitar disso. E aí uma cobrança às nossas... a distribuição de fundo, de um modo geral, nós precisamos, na próxima eleição, de algum instrumento de previsibilidade desta coisa. Nós estamos numa era digital funcionando de maneira arcaica no que se refere à nossa, vamos dizer assim, instrumentalização eleitoral. Se a gente vai convidar lá um cidadão de 20 anos, 30 anos, que é vereador de uma cidade média, grande, a dificuldade que é essa disputa, que sai na faca muitas vezes por cada espacinho que tem no partido. Mas nós precisamos ter, para esse companheiro, algum grau de previsibilidade, para que ele se meta numa aventura de fazer uma disputa eleitoral mais municiado possível, para que ele tenha o melhor resultado possível. Então, eu queria concluir por aqui e continuar a participação no debate. Boa noite a todos aí, companheirada. Obrigado, Kiko. Obrigado. Vamos já para as inscrições. Está escrito o Cecílio, que é o primeiro a falar, depois o Fábio, tá? 3 minutos, só para a gente tentar dar a dinâmica para o pessoal poder responder aí. Cecílio, vereador lá da cidade de Campinas, com a palavra, vereador Cecílio.